que é necessário ao longo da história, sempre aconteceu isso. Ao longo da história, a gente observa que os cristãos eram perseguidos, assim como os judeus também. Os cristãos foram perseguidos no Império Romano, tá certo? Viviam em catatumbas. Isso a gente vê que tinha até espetáculo para os romanos, para os animais devorarem os cristãos. Pra você ter ideia como eram os cristãos no início do cristianismo. Veja bem. Jesus foi perseguido, morreu por pregar essa palavra. Paulo morreu por pregar essa palavra. João, Pedro, os apóstolos. E também aqueles que se seguiram nesse caminho foram dessa forma. Então, ao longo dos anos, a gente viu o cristianismo se degradando. Aí veio a reforma protestante. Aí Lutero vem e diz, olha, pessoal, tudo isso aqui é falso, tudo isso aqui é mentira. Aí vem a reforma protestante. Hoje, essa reforma já acabou, meu irmão. Acabou há muito tempo. Hoje, essa reforma acabou. Hoje, o pessoal usa o cristianismo para si. É o seu capricho, é a sua forma de você sobreviver. Totalmente diferente. Esse cristianismo hoje, a gente pode encontrar até nos países comunistas, que é proibido, no caso, o evangelho. Esse pessoal utilizam das igrejas subterrâneas para viver o evangelho. Muitos deles morrem. Na África tem países também que proíbem, países de outro segmento religioso proíbe, e mais, além de proibir, mata os cristãos. Então, cristianismo é isso. Cristianismo é você chegar e você estar no seu barco, no seu carrão, na sua mansão. Que cristianismo é esse? Você está entendendo? Aí diz que está sendo perseguido, ao longo da história, bolso. ao longo da história, a gente vê o berço do pentecostalismo, que veio para aqui, para o Brasil, a Suécia, Estados Unidos. Esse pessoal hoje acabou, não tem mais lá a igreja evangélica, acabou isso. E veja de onde veio os missionários que vieram trazer o evangelho. Acabou, meu irmão. Na Suécia, igrejas, templos estão sendo substituídos por boates. Para você ter ideia, a degradação do evangelho começa por esse princípio de você achar que aquilo é um meio de vida. Não é. Não é, não. Se fosse, Jesus era um homem extremamente rico e poderoso. Ele é rico e poderoso em outro aspecto, não no aspecto material, porque a Bíblia diz que ele não tinha nem onde declinar a cabeça. Você sabe o que é isso? É você não ter uma cama para dormir. Veja que diferença hoje. As pessoas utilizam da palavra de Deus para enriquecimento próprio e de sua família e de todos aqueles que o seguem. A gente, na verdade, hoje, a gente vive uma questão puramente moral. Porque a pessoa que chega a enganar um monte de gente, de velhinhos, velhinhas, simplesmente pela parte financeira, isso é degradante. O senhor não acha que esses homens são... Ele não acredita, eu acho que ele não acredita em Deus, não. Acredita nada. Porque a pessoa que acredita em Deus não faz isso, não. Faz isso não, faz isso não. Olha, a questão hoje, a gente está vivendo uma crise moral muito grande. Essas pessoas, elas já perderam o senso crítico e o senso moral há muito tempo. A mente está totalmente cauterizada. Essas pessoas hoje, elas não sabem definir o que é certo e o que é errado. Acabou. Virou uma coisa comum. Hoje vivem para seu estômago, vivem para o seu bolso. Está entendendo, Eric? Essa é a realidade. Agora, o meu esclarecimento para a população é: deixem de alimentar esse sistema. Porque a alimentação desse sistema se dá pela via do dízimo e ofertas. Você veja, quando você vê na televisão aqueles programas que tem lá embaixo pedindo Pix. Só dinheiro. Meu amigo, é só dinheiro. Olha, eu digo para quem estiver agora nos assistindo, fuja dessa igreja. Se você estiver na igreja, o pastor pedir dinheiro, fuja, saia. Essa igreja não prega o evangelho. Verdade. E você vê que o apóstolo Paulo, como é que é as ofertas dentro da igreja? O apóstolo Paulo diz o quê?
Contribua, cada um, conforme o quê? Seu coração. Isso e era para a comunidade. Um ajudar o outro. Um ajudar o outro. Hoje não. Hoje você ajuda apenas o pastor, sua família e seus asseclas. Hoje a verdade é essa. Veja só, eu sempre disse aqui, olha, o caminho mais fácil para você ficar rico, para deixar vagabundo rico, é o evangelho. O caminho mais fácil, você que é vagabundo, que quer ser milionário, o caminho mais fácil é o evangelho, porque tem um bocado aí. Como assim? Você bota a Bíblia de braço no braço, fala 3, 4 palavras em línguas e começa a profetizar, dizer que Deus está mandando falar, e você bota a sua conta pedindo Pix. Um bocado de gente vai lhe sustentar e vai mandar dinheiro para você. Rapidinho você fica rico. Eu nunca vi umas pessoas tão fáceis para ser enganada como alguns cristãos. Eu nunca vi isso na minha vida. Agora, eu digo a você, tem uma frase que muitas pessoas falam assim. Eu nem me lembro quem foi o autor dessa frase. Diz assim, o castigo por falso cristão é um falso profeta. Porque a pessoa que quer ter um compromisso sério com Deus, ela serve a Deus pelo que ele é, não pelo que ele tem lá para oferecer. A pessoa que quer viver um compromisso sério com Deus, a pessoa não faz barganha com Deus, a pessoa se coloca no lugar dela, de vaso, de pó e de cinza, e exalta o nome dele. Doutor, hoje eu estou aqui porque eu botei o meu rosto no pó, e eu estou aqui pagando pelos meus pecados, pelos erros que eu cometi no passado. Entendeu? E eu disse a Deus, Deus, enquanto a vida eu tiver, eu não vou usar teu evangelho para enganar ninguém, não vou tirar dinheiro de ninguém através da tua palavra, vou fazer a tua vontade, vou levar a verdade para as pessoas, para abrir os olhos das pessoas, porque eu vi minha mãezinha, se eu chegasse na minha mãe e dizer, mãe, tome R$10, ela, peraí, isso aqui é para a igreja. Mãe, tome tanto, isso aqui é para a igreja. Hoje, graças a Deus, minha mãe está lá no cantinho dela, todo o dinheirinho que ela tem, todo o dinheirinho que ela pega é para dentro de casa, para cuidar das coisas dela, entendeu, doutor? Tem uns irmãozinhos, irmão, a abençoada aqui, proibir aqui na igreja. O que proibir aqui na igreja? Veja só, veja que proibir aqui. O que eu estou falando aqui, eu tenho provas disso aí, viu? O que eu estou falando aqui tem provas, tem áudio vazado aí no YouTube, no meu canal, no canal do irmão Josué, de Rafne, aí que a gente pega, e outros canais aí também denunciaram, veja só. Você proibir os irmãos de comprar cesta básica para o outro, num tempo desse, o povo passando fome. Não, você está errado. E outra coisa, pedir dízimo à criança, meu irmão, dentro daquelas escolinhas que tem nas igrejas. Você dá R$2 ao seu filhinho para ele chupar um picolé. Não, pai, aqui eu tenho que tirar o dinheiro do dízimo, porque está lá naquela escolinha. Veja só. Doutor, o povo passando fome, e o senhor pastor de igreja, o senhor defendeu um negócio desse de proibir o irmão de comprar cesta básica para o seu irmão que está passando fome. Não, a obrigação de você é trazer o dinheiro para a gente. Olha, em outra igreja eu vi, sabe o que o cara fez uma pergunta assim, veja a pergunta da mulher, ao vivo, na televisão. Missionário, aí o missionário, diga, respondendo pergunta. Olha, tem uma vizinha minha que está passando fome. Eu posso pegar o dinheiro do dízimo e comprar uma cesta básica para ela? Pode, missionário. Olha, vem cá. Veja só. Você pode do seu. O de Deus é de Deus. Você pode do seu. O dízimo é de Deus. Então você entrega o de Deus e o seu que ficou, você pega ali e compra uma cesta básica para ela. Não misture. O que é de Deus, o que é do... Pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Rapaz, olha, eu me lembrei agora aqui, que uma das motivações da reforma protestante foi exatamente a venda de indulgência pela Igreja Católica na época. O que era isso? Você vendia objeto, você vendia perdão, você vendia tudo. Hoje, a gente vê a mesma situação, porque essas pessoas vendem exatamente isso. Essa imagem, não, olha, você paga e você acabou, não tem perdão. Josué disse aqui, numa reunião que eu tive aqui com ele, no bate-papo, ele disse que teve um irmão que precisou de utilizar um pouco do dinheiro da igreja na construção da casa dele. Ele disse, olha, eu vou tirar aqui um pouco e depois eu devolvo. Só que ele não pôde devolver o valor. Ele foi comunicar ao pastor. O pastor disse, rapaz, você, 1000 vezes você tivesse se prostituído de que tirar dinheiro da igreja. Vê, quer dizer que
o objetivo é só o financeiro. Não tem outro não, Eric. E até hoje o objetivo é financeiro. É verdade. Esse pessoal vive, sobrevive e respira dinheiro. Infelizmente é assim. Vive, sobrevive e respira dinheiro. É verdade. Tá Olha, entendendo? você vê. Eu não sou, conto um exemplo. Às vezes eu estou aqui tô lá no meu canal aqui, um abraço para o povo do canal Eric Ribeiro aí, e os irmãos do Pode Expressar também. Às vezes eu estou aqui no meu canal aqui, um exemplo, fazendo meu trabalho aqui, pessoas lá botam um superchat de R$10 lá para mim. Eu estou pedindo alguma coisa? Olha, toma um de 30, um de 50, um de 100, um de 20, um de 10. Quando chega no final do mês que eu vou olhar, doutor, tá lá meu dinheirinho. Aí eu vou no mercado, compro meu pão, compro minha água, compro minhas coisas, organizo minhas coisas. Veja só, eu não tirei dinheiro de ninguém. Eu boto a cabeça no travesseiro, eu durmo, para a glória de Deus, que eu não estou enganando ninguém. E as pessoas sabem que você é um homem aposentado, né? Sabe que você recebe o seu salário, é um salário, digo, da população, a média geral, que é o salário de aposentado. Mas o pessoal vê o seu trabalho, vê a grandeza das suas denúncias, porque você faz denúncia muito séria no seu canal. Aí disse, não, vou ajudar aquele irmão, em vez de estar dando dízimo ao pastor que já é poderoso, já é, eu vou ajudar esse irmão. É o que eu digo às pessoas, pegue o seu dízimo, se você separa o seu dízimo e compre cesta básica e ajude quem está passando, que você sim vai ser abençoado, tá entendendo? Isso sim, é verdade. Porque os judeus, eles fazem isso, Eric, os empresários, o pessoal, ele pega 10%, eles cumprem a Bíblia do Velho Testamento, eles fazem isso, eles pegam o dinheiro de 10% de tudo aquilo que ele teve, ele compra alimentos e dá às pessoas, ajuda uma pessoa que está passando necessidade. E são prósperos por conta disso. Eles não enriquecem, vamos supor, o rabino. Ele não enriquece o rabino. Você está entendendo? Ele transforma aquilo que Deus deu a ele em benefício de pessoas que estão precisando. A gente vê hoje uma inversão disso aí. Hoje a gente vê o contrário. Quanto uma pessoa tem, mais o povo dá. E outra coisa, tirando de criança, como você falou agora há pouco, rapaz, dinheiro do lanche, que o pessoal até em cima disso. Você veja que a Bíblia fala sobre isso, cães gulosos. Esse pessoal nunca se farta. Dízimo, enche a barriga, dízimo. E é pior, né, doutor? Que cada dia fica pior, porque, um exemplo, se eu ganho um saláriozinho, eu vou viver o quê? Olha, isso aqui é meu aluguel, isso é a pensão do meu filho, e sobrou esse pouquinho aqui para mim, eu estou vivendo aqui em cima desse pouquinho aqui, né? Aí amanhã ou depois, eu entro pelo caminho, estou ganhando 20 mil. Eu vou viver em cima dos 20 mil, né? Exatamente. Aí depois eu vou para os 30. Eu vou viver em cima dos 30, por 50. Pronto, aí um cara ganha 200 mil por mês, ele vai viver em cima daquele 200 mil. Então, para ter aquele luxo dele por mês, para ele ter aquilo ali, tem que usar algumas artimanhas no evangelho. Aí vai usar o quê? Um engano. Porque ele vai ter que segurar o padrão de vida dele. Porque uma pessoa que ganha 200 mil não vai querer ganhar 5. Vai nada. Se eu ganhar 5, eu estou feliz da vida. A pessoa que ganha 200 não vai querer ganhar 5, vai, porque ele construiu o patrimônio dele em cima daqueles 200. Então, para segurar a posição, o que é que acontece? Alguém vai ter que pagar ali. Alguma coisa ali. E quem é que vai ter que pagar? Arcar com as consequências? O povo. Aí começa o quê? Pegar os textos bíblicos para entrar no povo. Você só dá esmola a Deus? Tem uns que dizem, você só dá esmola a Deus. Você dá o que sobra. Deus, resto, Deus quer. Ou não é verdade? Isso aí tem um poder tão grande, essas palavras na cabeça da pessoa. A pessoa, poxa, é mesmo, eu tô com 200, eu dou 5. Meu Deus, eu tô errado. Isso é Deus falando comigo. Exatamente assim. Acabou-se. E outra coisa... É presa fácil. Aí sabe o que ele diz? Eles pegam aqueles envelopes lá do voto e diz assim, veja só, tem igreja que tem envelope do livramento, antes de você sair, você pega ele. O envelope do sangue de Cristo tem poder, envelope do batismo com o Espírito Santo, envelope da Santa Ceia. E veja só, envelope para você mostrar que sua fé é com obras, você pega aquele envelope para botar dinheiro, que é assim que você mostra a Deus. Veja só, pessoas ali que saem dali sem aquele envelope, eles até ameaçam, doutor, e dizem, cuidado para não ser atropelado. Teve uma irmã, aí vem com um testemunho. Olha, teve uma irmã que não pegava esse envelope do livramento e aconteceu uma tragédia na vida dela. Aí ele joga o seguinte, o diabo está me dizendo aqui,
que vai usar pessoas até da sua família para não permitir que você pegue esse envelope para você não ser abençoado. Ei, doutor, aí quando a mulher chega em casa com o envelope, o marido diz, amor, não faz isso não, mano. Bem que o pastor disse que o diabo não ia querer. É tudo articulado, irmão. Tudo isso tem uma técnica que eles utilizam. Essa técnica está sendo reforçada, modificada e eu posso dizer assim, lapidada por eles. Tem um pastor que fez o seguinte, ele disse, olha, quando você vai ofertar, Jesus está do seu lado, olhando o dinheiro que tem no seu bolso, para saber se você vai dar todo aquele dinheiro. Veja que técnica. Aí você, quando bota a mão no... Eita, Jesus está olhando. Aqui eu vou tirar o dinheiro. Veja que técnica. Tudo que você tem. O cara segurou isso de púlpito. E isso aí viralizou na internet. Ele fazendo essa proposta. Olha, Deus, Jesus está do seu lado. Vê? Rapaz, isso aí chama-se estelionato. Isso aí chama-se... eu digo assim, bandidagem. Aí as pessoas ignorantes dizem assim, as pessoas ignorantes. Ei, ele não botou arma ninguém na cabeça de ninguém. Ô, meu amado. O estelionatário... Não é preciso armar. Não. O estelionatário age de uma forma que você, quando você vem descobrir, já tem sido enganado. Você já tem pago. A gente vê aí na televisão, Eric, milhões de truques de estelionatário, faz todo tipo. Você pensa que é verdade, leilão, a turma entrava no leilão, o cara criava um site falso de leilão, entrava lá, deposita, que se eu der um carro que vai sair, a pessoa depositava. Quer dizer que o engano, a pessoa usa de artifício, e esses pastores são técnicos nisso. Eles se especializam Eles se nisso. especializaram nisso, em dar o golpe. É verdade. É golpe. Ele se aperfeiçoa a cada dia. A cada dia.